bem-vindos ao nosso Pode Sim, né? Sou o Carlos Luiz. Hoje nós vamos falar sobre Allan Kardec. Hoje é 3 de outubro, né? E comemoramos, pensamos, refletimos sobre o nascimento de Kardec, que se deu 3 de outubro de 1804, há exatamente 210 anos atrás. Quem foi Kardec? O que Kardec nos deixou? Qual o valor da obra de Kardec? São perguntas que é importante que a gente faça. Qual o valor da obra de Kardec para as nossas vidas? Qual o valor da obra de Kardec para a humanidade? Nós sabemos que na história das ideias, o tempo é necessário para que as grandes ideias sejam assimiladas. Em praticamente todas as áreas do conhecimento humano, nós vamos observar isso. Não foi o fato de Galileu observar e provar o movimento dos astros ou a Lua, e ele coloca a luneta e pede que as pessoas que o contestam que olhem o que ele está afirmando da Lua, e as pessoas se recusam. Então, é um comportamento humano característico do nosso atraso, a mente fechada, o preconceito, a não observação. Então, por isso a gente pode começar a falar um pouco do perfil psicológico de Kardec. Porque Kardec, ao mesmo tempo que era extremamente exigente em relação ao método, às ideias que ele avaliava, até certo ponto muito cético, até que se provasse o contrário, ele tinha uma compreensão aberta. À medida em que se comprovasse de fato, ele estava disposto a mudar de opinião, fosse no que fosse. Então, talvez esse seja uma das características centrais do codificador, essa compreensão honesta, aberta da vida. E aí isso tem a ver muito com equilíbrio emocional. Porque não pensem que quando se fala de ciência, de investigação, o aspecto moral, emocional não conta. É uma das coisas que mais contam, principalmente quando a gente fala em termos de mudar de ideia. Muitas vezes se descobre, se comprova em laboratório determinada ideia e parte da comunidade científica não aceita, porque emocionalmente não está em condições de reconhecer que a ideia que defendeu durante 10, 20, 30 ou 50 anos é falha, ou se tornou ultrapassada, ou foram mostradas limitações dela. Ao ponto de um indivíduo que viveu muito isso, mais recente, o Einstein, que desenvolveu teorias que chocaram a comunidade científica inicialmente, em afirmar que as ideias científicas se renovam porque a velha geração morre e a nova nasce. Outras ideias precisam mais do que uma geração para poderem serem aceitas de fato. Então, isso mostra, a grandeza de Kardec, um grande intelectual, renomado na França, autor de diversos livros. Vamos já falar um pouco da vida de Kardec antes, de ser o codificador do Espiritismo, estudioso do Espiritismo. E ele apresenta-se ali algo chocante, inusitado. Inteligências invisíveis que se comunicam, que movem objetos e que dão respostas lúcidas. Comprovadamente. É muito difícil aceitar isso. Muito difícil aceitar isso. E aceitar as consequências e aceitar declarar de público que concorda com essas ideias. Porque muita gente vê que é verdade, aceita ali mais ou menos, mas não fala, mas nega publicamente. E aí a gente tem vários e vários casos. Então, quem é esse espírito que teve essa grandeza de assumir com honestidade aquilo que ele comprovou na prática e ter uma vida coerente com isso? Kardec vai estudar no maior colégio da época, no melhor colégio da época, do Pestalozzi, e tem uma formação muito boa. Inclusive, ele já vai ver o quanto a incompreensão religiosa gera conflito no próprio colégio, porque Pestalozzi abre o colégio para católicos e protestantes, que eram as religiões predominantes na época de Kardec, no século XIX, na Europa. Kardec tem a formação católica, convive com protestantes e efetivamente ele vai buscar na adolescência criar um projeto que una as religiões. Obviamente,
A gente pode entender isso como um desejo até ingênuo de um adolescente, certamente, mas também uma intuição do que ele propõe no Espiritismo, que na verdade é a integração do saber religioso, né, amparado pela fraternidade e pela compreensão mútua. Mas, em particular, nós precisamos falar um pouco de como nós temos entendido Kardec, né? E eu acho que há aí uma falha de compreensão na maioria de nós. Em parte compreensível, porque Kardec era um indivíduo muito discreto, ele nunca colocou-se à frente, ele nunca se promoveu e sempre foi muito discreto na sua vida. Então isso dificulta um pouco a gente entender quem é Kardec, de um lado. Do outro lado, também a gente tem as pinturas que a gente tem de Kardec, e aí a gente não entende, nós do século XXI, que na época pintura, né, ou um tipo de fotografia que é diferente da nossa, que demorava horas e horas para poder imprimir a imagem na chapa, as pessoas ficavam sérias com a feição séria, porque é muito complicado ficar 3, 4 horas olhando para uma espécie de máquina fotográfica sorrindo. Se você acha que é fácil, faça o teste. O fato é que na época esse era o padrão. As pessoas tinham pinturas e tiravam espécies de fotografias, né? Era outro método, desta forma. E a gente confunde seriedade com mau humor. E aí a gente junta que não conhece a intimidade, né? A vida, né, do dia a dia dos amigos de Kardec, a vida íntima, né? A vida pessoal de Kardec. E a gente olha para aquela foto e sabe que ele é uma pessoa obviamente muito séria do ponto de vista espiritual e acha que ele é uma pessoa mal-humorada. E isso gera um certo distanciamento que gera perda para nós, né? Perda da nossa compreensão da grandeza de Kardec. Vamos pensar algumas coisas que alguns biógrafos de Kardec apontaram. A gente não vai, obviamente, falar detalhadamente, mas com certeza outras ocasiões serão propícias para a gente aprofundar um pouco isso. Então, primeiro, na minha modesta opinião, qual a grande obra de Kardec? E aí, a partir dessa grande obra, a gente fala da personalidade. O método. Se comunicar com os espíritos, nós fazemos isso desde a época pré-histórica. Todos nós, uns mais, outros menos, sem nenhuma exceção, não há novidade. Todas as religiões encontramos comunicação com os espíritos, todas. Aliás, né, afirmam os sociólogos, que é uma área que eu gosto muito e tenho formação, os sociólogos e antropólogos, que toda religião nasce da revelação. Olha que coisa curiosa. Então, nós vamos ver que a comunicação com os espíritos, né, que vão ter denominações diferentes, elas estão presentes em todos os povos, em todas as tradições. Nas tradições indígenas da América do Sul, da América do Norte, vamos encontrar pinturas que indicam isso no homem pré-histórico. Todas as religiões, todas as tradições religiosas têm a comunicação com os espíritos. O que o Espiritismo traz para acrescentar isso, não para combater, é o método de Kardec. O método espírita, o método esse sim criado por Kardec, porque foi da observação e do diálogo que ele desenvolve esse método. Que método é? Quando qualquer saber, né, quando qualquer orientação é trazida pelos espíritos, primeiro, fazer uma relação daquilo que o espírito traz e daquilo que o conhecimento humano tem sobre aquele determinado ponto. Se eu estou falando de geologia, como Kardec vai colocar na Gênese, ele pega o que é que os estudos atuais da época dele, a gente faria com os atuais, óbvio, dizem sobre a formação da Terra. Ótimo. Outro aspecto cultural, o que é que as tradições religiosas dizem? Então Kardec vai pegar, antes de definir a opinião dele sobre um ponto, o que é que a ciência diz, o que é que a cultura, as tradições dizem sobre isso, e o que é que os espíritos elevados dizem sobre isso. E aí é importante a gente entender, né? Temos a ciência, tem que conhecer, temos a cultura, tem que conhecer, e temos a opinião dos espíritos, não é um espírito, né? É o conjunto do ensino dos espíritos. A partir disso, a gente tem elementos para pensar
debater, né, trocar ideias e aí formar uma opinião, que até que se prove o contrário, é aceita. Assim é o método de Kardec. Não é algo como as pessoas que não conhecem pensam. Não, ele vai lá e pergunta, Espírito, o que é isso? O Espírito disse, ele anota e publica o livro. Esse não é o método de Kardec. Por isso é importante a gente entender, né? Quando a gente pergunta sobre qualquer questão, a gente indague o que é que o Espiritismo diz. E quando a gente quer falar em nome do Espiritismo, palavra criada por Kardec, nós temos que usar o método de Kardec. Então, se a gente quer saber o que é que o Espiritismo diz sobre isso, a gente tem que, no mínimo, pegar estudos, pessoas que fizeram o método de Kardec. Ou vai na fonte, que é o melhor, mas se é algo novo, vamos ver o método de Kardec, né? O que é que a ciência diz sobre esse ponto, o que é que a cultura, as tradições, a história, a reflexão social diz sobre isso, e o que é que o conjunto dos espíritos dizem sobre isso. Pelo menos vários espíritos que se comunicam através de médiuns diferentes. Esse é o método. Sem esse método, a gente vai ter informação, que é interessante, mas é informação, não é espiritismo, é hipótese. Apenas quando a gente junta esses três elementos e faz uma reflexão coerente, a gente vai poder dizer, o Espiritismo diz isso. Então, é importante a gente pensar nisso. E aí a gente sai do terreno da opinião, né? O que é que o A, B ou C diz é importante, mas vamos usar o método. O conjunto é que vai dar segurança. Por isso Kardec, já na sua época, era tão admirado pela lucidez, né? E um outro aspecto, agora indo para a personalidade de Kardec, e qualquer um que lê a Revista Espírita vai observar, algumas pessoas que conviveram com Kardec escreveram sobre isso, né? E tem uma expressão bonita que eu vi de uma pessoa que escreve sobre Kardec, que depois se torna espírita, e ele diz, a ausência do sentimento de aspereza dos escritos de Kardec. A expressão é dele. Mas quando a gente lê a Revista Espírita, a gente fica impressionado. Kardec não desafina, Kardec não perde o tom, Kardec responde questões delicadas, às vezes agressivas, com uma tranquilidade, com uma serenidade que impressiona, né? A gente olha outros grandes escritores, gênios da humanidade, e a gente vê que é compreensível, perde a paciência, entra em briga, etc, etc, como nós, né? E Kardec impressiona por isso, porque a Revista Espírita a gente não encontra um parágrafo agressivo, maldoso, malevolente, irritado, né? Então, o perfil de Kardec é muito interessante, porque ele é descrito ao mesmo tempo como, desde a juventude, apaixonado, um jovem que tem paixão profunda pelo ensino, enérgico, perseverante, não precisa dizer isso, né? Basta a publicação da Revista Espírita, é um feito histórico que poucos conseguem, com todos os ataques que recebeu, e ao mesmo tempo calmo e prático, né? Então é um conjunto muito especial, muito peculiar, né? Que caracteriza Kardec. E conta, né, também que ele era uma pessoa que adorava conversar, recebia as pessoas na Sociedade de Paris, né, com sorriso, com alegria, com boa vontade. E muitos falam também que ele gostava de contar causos, histórias engraçadas. Obviamente, como professor, ele também contava, né? Ensina, né? Um livro que ele vai falar sobre ensino, ele diz, o bom educador sabe a hora de contar uma boa história, porque isso ajuda o aprendizado e a compreensão. Então, esse Kardec, ele se forma a partir da educação do Pestalozzi e a partir de uma vida voltada para a educação, para o ensino. E antes de conhecer Espiritismo, mesa girante, já era uma pessoa profundamente abnegada, né? Aos 20 e poucos anos, ele aluga um salão, e dá palestras, né, públicas, né, seminários públicos sobre vários temas, né, sobre botânica, que era um tema que ele adorava, sobre química, sobre gramática. Fala-se que lotava, né? Tinham 500 vagas e estava sempre lotado, e ele fez isso por 10 anos. E aí a gente vê também o perfil da continuidade das coisas, né? A perseverança. Então, alguém é um educador abnegado. E uma coisa fantástica, né? Para a gente não esticar muito sobre a vida de Kardec, que para mim é o maior argumento de que, desculpe a expressão, mas Kardec não era um chato, como alguns pensam, né? Kardec foi o tradutor do livro do Fénelon. E que livro é esse, né?
É um livro que ele escreve para educar um jovem, né, que seria um príncipe, né? Fénelon era um grande intelectual e, como era comum na época dele, ele foi o responsável, era o preceptor, né? Era o responsável pela educação desse nobre, né? Que seria futuro rei da França. E aí dizem que o rapaz não gostava muito de estudar, sei lá, né? Aí é outra coisa. Mas ele escreve um livro que conta uma saga e a partir dessa história ele busca ensinar isso, o Fénelon. E era um livro fantástico, porque seria hoje, aí me perdoem os puritanos, mas eu vou fazer uma comparação, seria hoje uma espécie de Senhor dos Anéis, né? É uma saga de aventura, só que o Fénelon habilmente nessa saga, né, à la Senhor dos Anéis, né, que aliás é um ótimo filme, dizem que o livro é excepcional, não tive a oportunidade de ler, infelizmente. Nessa saga, o Fénelon coloca história, geografia, mitologia grega para ajudar na formação, né, do seu orientando, digamos assim. Pois Kardec adora este livro e é o tradutor dele do francês para o alemão e também do francês para o holandês, né? Kardec também falava holandês, além de várias outras línguas, além de ser gramático francês, óbvio. Então, o que acontece? Kardec não é esse espírito árido, não é? Se ele é lúcido, observador, ele não despreza a importância, por exemplo, da mitologia grega para a educação. O Telêmaco, contam os biógrafos, era um livro também de paixão, não foi uma mera tradução. É um livro que impactou profundamente a vida de Allan Kardec. Então, isso é para quebrar um pouco essas ilusões que a gente acha. Não, Kardec nunca ia, né, se interessar por mitologia grega. Kardec era um educador, e como educador, tudo aquilo que eleva, que nos ensina, que engrandece o ser humano é bem-vindo. Então, não é importante a gente pensar um pouco isso. Quer dizer, que imagem nós temos de Kardec? Né? Permitam-me perguntar da seguinte maneira: 210 anos depois que Kardec nasceu do mundo, nós o entendemos? Né? Se não, está a obra aí para ser entendido. O método, a forma de escrever, a forma de viver e uma calma muito profunda, né? Kardec tem algo que é raríssimo na humanidade. É o que eu digo que é uma coragem serena. Coragem serena é uma característica muito peculiar de espíritos muito maduros, porque a gente tem muitas vezes uma coragem agressiva ou uma calma covarde. Uma coragem serena é raríssimo, né? É pérola rara na história do nosso planeta, né? Naturalmente, Jesus de Nazaré também é portador dessa coragem serena e alguns outros, né? Graças a Deus, mas não é tão comum quanto a gente gostaria. Bem, espero ter falado algo que chame a atenção de vocês para pensar um pouco quem é Kardec, né? Vamos fazer uma prece agradecendo a Deus a vinda de Kardec ao mundo. E eu me despeço pedindo que cada um pense um pouco que imagem eu tenho de Kardec, né? O educador apaixonado, equilibrado, lúcido, extremamente generoso, ou alguém carrancudo e de coração insensível? Kardec sempre trabalhou com jovens, né? Eu acho que isso é uma boa pista para a gente entender o perfil dele. Kardec sempre trabalhou com jovens, inclusive na codificação. Quer dizer, a relação de Kardec com o jovem vai até o desencarne dele, tá certo? Como educador, ele sempre trabalhou com jovens, como codificador, pesquisador espírita, sempre trabalhou com jovem, Hermâncio Dufour, Julie Baudin, Caroline Baudin e tantas outras, né, médiuns que Kardec pôde travar contato. Essas, né, são as mais conhecidas e famosas. Kardec teve uma relação de carinho muito grande com Gabriel Delany, né, que com 8 anos de idade, 7 anos de idade já assistia a reunião mediúnica que Kardec presidia, né? Já falamos disso. E os biógrafos do Gabriel Delany falam o carinho que Kardec tinha com ele. Então a gente vai ver que a vida de Kardec é a vida de um grande educador, de um ser apaixonado, nas minhas palavras, pelo crescimento espiritual.
né? Que estimulava e que tinha alegria em conviver com os jovens. Portanto, é a nossa pequeníssima homenagem ao grande codificador, ao grande pesquisador e, ousando um pouco, diria, ao grande amigo Allan Kardec, porque deixar o que ele nos deixou só pode ser chamado, no mínimo, de grande amigo, né? Tentemos nós corresponder, né, essa amizade de maneira espontânea e sincera. Bem, vamos agora para o nosso Evangelho, né, depois a prece e a mensagem final. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, capítulo 24, item, os sãos não têm necessidade de médico. E Jesus, estando à mesa na casa desse homem, né, de Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, tendo visto isso, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Pai de amor e bondade, que possamos, em Teu nome, abrir o espaço para a comunicação de hoje e, antes disso, agradecer pelo Teu amor ter enviado ao mundo Allan Kardec, o grande codificador, benfeitor da humanidade, amigo de nossos corações, porque sabemos que nunca estaremos desamparados do Teu amor. E Kardec é um símbolo e uma realidade objetiva do Teu amor por todos nós. Que assim seja. Caros amigos, Allan Kardec é o espírito devotado e sincero de uma convicção profunda do amor de Deus, que veio ao mundo para nos ensinar a todos a beleza da grandeza espiritual. Allan Kardec jamais angustiou-se pela conversão de ninguém. Jamais quis impor suas ideias, pois sabiam que suas não eram, mas sim as leis do Pai Eterno. Coube-lhe apresentar de forma didática e simples os princípios iniciais que regem a vida dos homens no mundo espiritual e a sua interação com o plano físico. Coube-lhe também demonstrar objetivamente a imortalidade, a grandeza do amor e que a paz verdadeira é conquistada com a vida de devoção e serenidade às causas do bem. A caridade, norma de conduta principal estabelecida pelo mestre de Lyon, deve ser seguida a cada momento. Caridade convosco, cuidando-se, preservando-se das más paixões. Caridade com o outro, não agradando superficialmente, mas interagindo de forma a estimular o crescimento do próximo. Submissão a Deus, por entendê-lo, Pai e Criador do Universo, sábios dos sábios, potência das potências, inteligência suprema. Eis o legado de luz, deixado por esse Espírito ainda tão pouco conhecido de vossos corações. Eis o caminho verdadeiro, deixado por esse amigo, que quer estimular a cada um de nós a crescer, a sorrir e a caminhar em direção à luz maior que é o Pai. Fiquemos com essa reflexão. O quanto de nossos corações está aberto para que a luz poderosa desse Espírito sublime penetre e, transformando-nos em paz,
nos torne melhores servidores de Deus. Muita paz. Do amigo Caibar.